combinar assim, ó, eu vou falar, os irmãos vão ouvir, tá bom? Sim. E aí no final, vamos parar uns 10 minutos para talvez tirar aí uma possível dúvida que haja na mente dos irmãos, né? É lógico que um estudo desse não tem como você esgotar todas as dúvidas em uma hora e meia, não tem como. Dúvidas ficarão, é impossível. Mas eu acredito que todos aqueles que acompanharem assiduamente, sem faltar, porque é muito importante o que eu estou falando para os irmãos aqui. Não é fácil você ouvir uma pessoa falando uma hora e meia, 1h20, não é fácil manter essa atenção. Mas eu peço a atenção dos irmãos, peço que os irmãos se esforcem para poder absorver o máximo possível. Eu tenho certeza que esse estudo será de grande proveito para todos nós, será uma bênção para a vida de vocês. Eu quero ressaltar aqui que nós não temos intenção de arrebanhar ninguém, de tirar ninguém de suas igrejas. Não temos aqui a intenção de expor nenhuma igreja, de expor algum pastor, algum líder. Não é a nossa intenção aqui. A nossa intenção com esse estudo é de simplesmente transmitir para os irmãos aquilo que Deus nos deu como revelação. E essa palavra revelação ela ganha um peso muito grande nesse sentido, porque nós trabalhamos numa linha de revelação das Escrituras. Pastor, como assim? Como seria essa revelação das Escrituras? Porque nós acreditamos, os irmãos que estão conosco, nós acreditamos que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. No sentido de que se faz necessário entender o que a Bíblia propõe como palavra de Deus. É uma proposta. Esse livro que os irmãos têm nas mãos, que os cristãos conhecem muito bem, chamado Bíblia Sagrada, com 66 livros, é um livro que dentro dele, Deus, ele desenrola, é desenvolvido uma mensagem. Atenção, este livro, chamado Bíblia Sagrada, propõe uma mensagem. Então Deus, ele transmite a sua mensagem para quem? Para o homem. Vamos colocar no sentido geral da palavra. Então Deus, ele tem a sua palavra para a humanidade. E sendo mais específico para o seu povo. E sendo bastante específico para nós mesmos desse tempo, para a sua igreja. Levando em conta que hoje o trato de Deus não é mais com Israel. Porque agora o trato dele é para com o novo homem, que é formado por gentios e por judeus. No livro de Efésios, Paulo ele desenvolve muito bem essa questão, quando ele diz, já não sois mais estrangeiros, sois da família de Deus, e Deus criou dos dois, dos gentios e dos judeus, um novo homem em si mesmo, trazendo a paz. Então, nós acreditamos que a Bíblia, ela procura, e a intenção de Deus com este livro é de nos transmitir uma mensagem. E eu acredito que todo verdadeiro cristão, quando eu falo verdadeiro cristão, é aquele que se vê como filho de Deus, como servo de Deus, como uma serva de Jesus Cristo, aqueles que creem em Deus, que creem em Jesus, que foi batizado e que congrega, efetivamente, em algum grupo cristão. E quando nós falamos grupo cristão, temos que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque os irmãos devem ter ouvido falar e ouvido uma certa discussão entre católico e crente, católico e evangélico. Tem muito isso. Cara, você é católico ou evangélico? Não, eu sou católico. Não, eu sou evangélico. Mas se você for tomar pelo pé da letra mesmo, são cristãos. Por que são cristãos? Porque ambos creem em Jesus. Não, mas eu não sou católico. Não, pastor, porque eu creio em Jesus, mas não da forma deles. Mas quem é que crê em Jesus e na Bíblia e em Deus e na palavra de Deus de maneira unânime? Quais são os grupos que são unânimes na palavra, na doutrina, no ensino? Aí eu vou falar assim para vocês, eu não conheço nenhum grupo unânime, 2, 3 grupos unânimes no mesmo pensamento e no mesmo sentimento. Porque se você for observar, você vai ver que os católicos têm uma linha de pensamento cristão, já os evangélicos têm uma outra linha que difere dos católicos, e dentro dos evangélicos tem os tradicionais, os reformados, os pentecostais, aí tem os testemunhos de Jeová, aí tem ali os adventistas do sétimo dia, e aí vai. E cada um procura e busca defender a sua causa. E quando eu falo isso aqui, eu não falo como uma crítica negativa aos irmãos que querem defender a sua causa. Nós do Ministério Apostólico de Redenção não temos causa para defender. A nossa causa é defender aquilo que nós entendemos como revelação, entendemos como palavra de Deus. E os irmãos vão entender ao longo do nosso estudo aqui, desse estudo proposto, o que é que nós definimos como palavra de Deus. Porque a nossa definição como palavra de Deus, primeiro, aquilo que sai da boca de Deus.
Não é aquilo que sai da boca do pastor Fernando. Não é aquilo que sai da boca do líder tal, que foi tirado de um livro do teólogo tal, do doutor, não. Nós não defendemos nem a minha causa e nem causa de nenhum homem teólogo, por melhor que seja, por mais abençoado que seja, por mais servo de Deus que seja. A questão aqui não é se é servo de Deus, se não é servo de Deus. Nós não questionamos fé de ninguém. Não estamos aqui em detrimento a ninguém e nem a fé de ninguém. Nós respeitamos os irmãos, temos todos os irmãos cristãos, nossos irmãos em Cristo, inclusive os católicos. Crê em Jesus? Você crê em Jesus? Crê. Então você é meu irmão. Você é meu irmão em Cristo. Agora, se ele acredita em determinado pensamento e eu não, aí é uma outra questão. Aí são questões, discussões e pensamentos e sentimentos que nós devemos respeitar. Nós não estamos aqui para criticar ninguém, nem para nos opor a ninguém. Mas estamos aqui para falar aquilo que Deus nos deu. Amém, queridos? Essa primeira palavra aqui, esse primeiro momento, fica aqui o esclarecimento. Certamente, em algum momento do estudo, eu estarei fazendo alguma crítica a um sistema, tá? A um sistema que nós entendemos como um sistema religioso. E eu gostaria que os irmãos ficassem bem à vontade e que vocês permitissem que eu ficasse da minha vontade nesse sentido. Por quê? Porque quando nós falamos de um sistema, nós estamos cobertos, alinhados e fundamentados em tudo aquilo que criticaram os profetas, que criticou Jesus, que criticaram os apóstolos, os 12 apóstolos do Cordeiro. Se nós vamos fazer aqui uma análise bem acurada do Novo Testamento, o que nós vamos achar aqui são críticas de Jesus contra o sistema judaico, religioso. E não somente Jesus, Paulo, Pedro, Judas e os que escreveram ali os evangelhos. Então, assim, a Bíblia está recheada de críticas, de homens de Deus que criticaram, que falaram, que exortaram, que admoestaram o povo enquanto os erros e os desvios de fé e de conduta. Então é isso que eu quero que os irmãos, eu preciso que os irmãos entendam isso. Que vocês não fiquem desconfortados e tristes, talvez, por uma expressão que eu uso, sistema religioso, porque o sistema religioso fala isso e defende isto, mas o que a Bíblia diz, o que Jesus disse nesse respeito? Eu vou trazer o texto, vou fundamentar a minha fala, para que os irmãos saibam que nós estamos aqui não para criticar ninguém, mas para trazer uma palavra que seja uma palavra proveitável, uma palavra boa para o nosso alimento e para o nosso aperfeiçoamento, o aperfeiçoamento dos nossos corações e do nosso caráter. Amém, queridos? Esse estudo é um estudo que tem como tema geral o supremo propósito de Deus. Eu poderia falar todo o desígnio de Deus, mas esse estudo, todo o desígnio de Deus, já foi ministrado outrora. E eu não gostaria de ministrar todo o desígnio de Deus. Eu gostaria de tratar esse tema como o supremo propósito de Deus. Amém? Para se falar do supremo propósito de Deus, quando nós falamos supremo propósito, essa palavra supremo, ou sumo propósito, ganha um peso muito grande nessa expressão pelo seguinte: porque a Bíblia está cheia de temas e subtemas. Vamos lá. Se eu falar a igreja como o corpo de Cristo, é um tema da Escritura, sim ou não? Sim. A igreja como o corpo de Cristo é um tema que está dentro das Escrituras, está aqui. A igreja como o novo homem é um tema dentro da Bíblia. Se eu falar o reino dos céus, se eu falar assim, a redenção, a obra de Cristo, morte e ressurreição. Então são temas que estão aqui dentro das Escrituras. Mas quando eu falo o supremo propósito, eu estabeleço aqui a ideia de que há um tema maior, um tema maior, que vai agora nortear e direcionar todos os subtemas, todos os temas menores, que certamente estarão subordinados ao tema maior, que nós chamamos de o eterno propósito ou o supremo propósito. Esses dois textos estão, um em Efésios, capítulo 3, versículo 12, os textos serão postados ali no monitor, vocês podem acompanhar comigo. Vamos ler o versículo 10 e depois o 11, para dar a ideia mais completa. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Olha que texto interessante. É um texto do apóstolo Paulo. Paulo escreveu aos Efésios. Estamos aqui no capítulo 3, versículo 10. Para que pela igreja
a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Ou seja, olha que texto importante para o nosso pensamento e para o nosso estudo de agora por diante. Deus, ele tem a sua infinita sabedoria. E essa sabedoria, que é própria de Deus, que é do coração de Deus, que é da natureza divina, que tem tudo a ver com a sua vontade, ela precisa ser revelada, se tornar conhecida. E quem é que vai tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus? A igreja. Então veja que é por meio da igreja que a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida. Agora dos principados e potestades, lugares celestiais. Segundo o eterno propósito. Atenção, entendam comigo essas expressões. Primeiro ele diz que a igreja é responsável em tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus. E eu declarei para os irmãos que essa multiforme sabedoria está ligada à sua vontade eterna. Aí o texto do versículo 11 diz: conforme, segundo, consoante o eterno propósito. Esse propósito é o quê? É um desejo, é um plano, é um decreto, é um desígnio de Deus, que ele estabeleceu em quem? Em Cristo Jesus. Então esses textos iniciais já nos traz o pensamento e a ideia, a visão de que Deus tem uma vontade. Deus, ele tem um eterno propósito, que se torna um plano, que se torna um decreto, que se torna um desígnio, e que esse eterno propósito, não é um propósito temporal, que nasceu no tempo, não nasceu com Adão e Eva. Esse propósito não começou com a nação de Israel, e nem tampouco começou ou foi dado continuidade por meio da igreja. Não, é um eterno propósito. E quando fala um eterno propósito, é que esse propósito ele nasceu nos tempos eternos, quando nada existia, somente Deus. Então Deus, o autoexistente, o Adonai, o Senhor, o Criador, o único e verdadeiro Deus, o nosso Pai Celestial, o Deus triuno, ele tem um propósito que nasce antes de qualquer coisa. Querem ver uma coisa? Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Tu és digno, Senhor Deus e nosso, de receber o quê? A glória, a honra e o poder. Mas por que Deus é digno de receber a glória, a honra e o poder? Olha lá, o versículo explica. Ó. Porque todas as coisas tu criaste, ou seja, um texto que trata do Deus Criador, do Deus que criou todas as coisas. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir, foram criadas. O que vieram a existir, foram criadas? Coloca o versículo lá. Todas as coisas. Versículo adiante, a parte B. Vieram a existir, foram criadas. O que vieram a existir, foram criadas? Todas as coisas. E eu pergunto, se eu perguntar para vocês assim, o que são todas as coisas? Tudo. Todas as coisas. Qualquer coisa. E o querubim? E o anjo caído, também, chamado diabo, Satanás, o arqui-inimigo de Deus e do homem, também. Todas as coisas tu criaste, sim. Por causa da tua vontade. Vontade de quem? De Deus. Vieram a existir, foram criadas. Olha a informação que eu vou dar para vocês, resumindo a ideia do texto. A vontade, diga comigo assim, a vontade de Deus. A vontade de Deus. Essa vontade de Deus, ela precede qualquer coisa. Ou tudo que veio a existir, tudo que foi criado. Ou seja, antes de qualquer coisa, antes do universo, antes dos multiversos, antes da Terra ser criada, dos seres, espirituais, os invisíveis, as criaturas de outros mundos que certamente existem. Antes da terra ser criada, do homem, do pecado existir, de qualquer coisa, Deus tem uma vontade.
Guarde essa expressão no seu coração para toda a sua vida. Se você não vier nesse estudo mais, não ouvir mais nada por alguma razão de força maior, você guardar essa expressão no seu coração e sair daqui, olha, Deus ele tem uma vontade que precede todas as coisas, ou qualquer coisa. Você não pode ser a mesma pessoa mais. Porque agora você vai ser agora tocado e você agora vai ser incomodado em entender que vontade é essa para que Deus faça todo esse rebuliço. Porque é um rebuliço, irmãos. Imagina só Deus tranquilo. Ele é Deus, sim ou não? Sim. Deus, Senhor, Altíssimo, excelso, sublime, todo-poderoso, entronizado, autoexistente, que não teve início de dias nem fim de existência. Ele, tendo a vontade, ele começa a agir efetivamente para o cumprimento da sua vontade. Então veja que Deus estava lá na eternidade passada, e eu diria que eu vou consertar a minha frase. Eu não diria que ele estava na eternidade passada, ele estava antes da eternidade passada. Porque se eu falar que ele estava na eternidade, então estava ele e a eternidade. E ele é antes de todas as coisas. E conforme Isaías capítulo 9, ele é o Pai da eternidade. E o que é um pai? Não é o progenitor? Não é aquele que gera? Então Deus gerou a eternidade. Pasme aí. Se quiser dar um nó na cabeça, não, pode dar um nó na cabeça aí. Mas a eternidade não tem nem começo nem fim. Tem. Quem não tem começo nem fim é Deus. A eternidade é gerada por Deus. A eternidade sai de Deus. Ele é Pai. Você vê, né? E foi antes da eternidade ser gerada que ele já tinha uma vontade, um desejo no seu coração. Todas as coisas vieram a existir por causa da sua vontade. Amém, queridos? Amém. Essa palavra vontade de Deus vai ser batida nesse estudo aqui, todas as reuniões. Se preparem. Quero ler outro texto com os irmãos aqui em João capítulo 7, versículo 14. Hoje vai ficar a nível de introdução. Não entramos no tema ainda. Eu estou fazendo os irmãos pensar. Estou trazendo uma ideia para o coração de vocês. Tá bom? Para que possa aguçar aí uma fome, um desejo de ouvir mais. João capítulo 7, João Evangelho capítulo 7, versículo 14. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Olha só que coisa interessante, queridos. Vamos analisar essa primeira parte aqui, ó. Na festa dos judeus, geralmente as festas dos judeus, né, as festas judaicas demoravam 7 dias. E Jesus subia para o templo e ensinava. Então Jesus, ele ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Aí alguém desavisado fala assim: mas Jesus não estudava, não. Mas Jesus é um menino educado, né, que estudava, né? Sabe o que acontece? Porque na tradição dos judeus, estudar é uma tradição própria do judaísmo, de que um menino, a partir dos 7 anos de idade, a partir dos 12 anos de idade, ele ia para uma escola de rabinos, para se constituir, para aprender a lei e os profetas. Então era uma espécie de uma academia. Era uma academia, era um curso superior. O adolescente ficou ali com 12 anos. Como se fosse uma faculdade. Exatamente, era uma faculdade para uma criança de 7 anos de idade, uma tradição dos judeus. E o que ele ia estudar lá? A lei e os profetas. Por que, pastor, a lei e os profetas? Porque o Antigo Testamento, ele é constituído de a lei e os profetas. Isso for um pouquinho mais específico, tem os Salmos. E os Salmos incorpora, né, todos os livros poéticos, Cântico dos Cânticos, né, tal, e Provérbios e Salmos. No entanto, a Bíblia é mais específica quando ela fala do Antigo Testamento, ela fala a lei e os profetas. Então, esses meninos iam para as escolas dos judaizantes aprender a lei e os profetas. Jesus não foi. Jesus, com 12 anos de idade, estava no meio dos doutores, lá no templo, discutindo já. Lembra quando naquele episódio que a mãe de Jesus estava procurando ele? E já estava ficando tarde, ficando à noite, escuro, e ela procurando Jesus, o menino, um rapazinho de 12 anos, e procura, e não acha, daqui a pouco está lá Jesus sentado no meio dos doutores da lei, debatendo de igual para mais. Porque Jesus, ele é Deus encarnado.
Ele é o Senhor que tem uma vontade e que por causa da sua vontade Ele criou todas as coisas. Então toda a palavra de Jesus, ela era temperada com sal, ela era exata, na medida certa. E aí, eles questionavam, mas isso aí, como é que ele sabe essas letras? Porque ele era letrado, constituído, sábio, eloquente, aquele garoto, né? E aí, maior de idade, já com 30 anos de idade, estudando, ensinando no templo durante a festa, foi questionado, mas ele não estudou, porque eu nunca vi esse rapaz numa escola judaizante, e agora ele está aqui falando essas coisas elevadas e difíceis de entender. Aí o texto diz, versículo 16, respondeu-lhes Jesus, o meu ensino não é meu. Olha só, como é que esse aí pode ensinar essas letras sem ter estudado? Ele fala, calma gente, o meu ensino não é meu, eu não tenho nada. E sim daquele que me enviou. Então Jesus, ele é o primeiro apóstolo. Porque a palavra apóstolo quer dizer enviado. E Jesus, na qualidade de enviado do Pai, ele é o primeiro apóstolo. Isso está muito claro em Hebreus capítulo 3, versículo 1. Só para os irmãos entenderem o que eu estou falando, depois voltemos para esse texto aí. Por isso, irmãos e santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus. Amém? Só para fundamentar o que eu falei, que Jesus é o primeiro apóstolo. Atentamente, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Voltando para o texto, Jesus como primeiro e o sumo apóstolo, o maior apóstolo, ele estava ali na qualidade de enviado. Portanto, atenção, porque eu vou falar aqui agora, que é muito forte, que eu vou falar para vocês aqui agora. Nem Jesus trouxe a sua própria palavra, o seu próprio pensamento. Ele veio como um apóstolo enviado pelo Pai, fiel. Ele é o fiel apóstolo. Ele trouxe exatamente a palavra que sai da boca de Deus. Tudo que Jesus falava, todo o seu ensino, toda a sua retórica, todo o seu discurso, todas as comunhões informais que ele tinha com seus discípulos, bem como também nos momentos mais formais, né, ali no cenáculo, nos lugares mais formais de ensino, Jesus falava somente aquilo que o Pai mandou dizer. Quem é o pastor Fernando para falar aquilo que não foi ordenado pelo Pai? Quem é o pastor Fernando para falar aquilo que ele acha, que ele pensa? Até porque, só abrindo um parênteses aqui, o que eu penso, o que eu acho, não interessa para ninguém e nem serve para vocês. Porque o que eu penso, o que eu acho, talvez pouco disso interessa para mim. Porque pode ser que o que eu acho seja uma coisa que sem futuro. Porque o homem acha muito, o homem pensa muito, o homem quer saber demais, o homem ele tem muitos achismos. O ser humano, eu e os outros pastores, líderes e apóstolos, né, os que se intitulam apóstolos e os que se intitulam servos de Deus, sem questionar a fé de nenhum, mas nós, o pregador, ele tem uma responsabilidade. Como um homem de Deus, como um servo de Deus, como aquele que foi habilitado para ministrar, ele tem a responsabilidade de ministrar o ensino que vem de Deus. Amém. E ele tem a Bíblia na sua mão. E aqui tem um perigo. Aqui tem um perigo muito grande. Por que tem um perigo? Porque se eu disse aqui na primeira fala minha, no início do meu discurso, que os cristãos não se entendem doutrinariamente, porque aquilo que, vamos colocar aqui, um determinado grupo tem como verdade, um determinado grupo pentecostal, não tem nenhum mal falar nisso, né? Não tem nada contra os irmãos pentecostais, muito pelo contrário, nós amamos todos eles. Então, o que um determinado grupo pentecostal pensa em relação a um grupo tradicional ou reformado é uma discussão teológica milenar. Até hoje, Calvino está discutindo com Armínio. Você é calvinista ou arminiano? Não, eu sou arminiano. E você? Calvinista. E você? Eu não sou nenhum nem outro, sou os dois. Porque os dois estão certos e os dois estão um pouco errados. Juntos os dois, vamos caminhar na fé, que vai dar tudo certo. Porque quando o Calvino fala da soberania e da predestinação, ele está certo. E quando o Armínio fala que não, que você fica muito seguro no negócio de predestinação aí não, achando que está tudo garantido, não, porque tem obras, e as obras serão cobradas, então ele também está certo.
Só que cada coisa no seu devido momento, no seu devido lugar. E as duas formam um todo. Por isso que a verdade do Evangelho, ela é como um grande mosaico de pedaços. E cada pedaço é um tema e cada pedaço tem o seu valor. Mas não se apega ao pedaço. Não se apega àquele quadrado. Não defenda o teu quadrado. Não defenda o teu pensamento. Não defenda a tua maneira de ver a coisa. Não defenda o que a Bíblia propõe como palavra de Deus. Por isso que Jesus, como um fiel sumo apóstolo e enviado do Pai, ele ensinava aquilo que o Pai o mandou dizer. Olá, respondeu Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. E se alguém quiser fazer a vontade dele, quem aqui quer fazer a vontade de Deus? Diga amém. Ó, eu quero fazer a vontade de Deus, eu não quero fazer a vontade de homens, nem a minha própria vontade. Eu quero fazer a vontade de Deus. E se vocês aqui quiserem fazer a vontade de Deus, vocês devem conhecer a respeito da doutrina. Se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, é de extrema importância conhecer a doutrina. Mas que doutrina é essa? A doutrina da Assembleia? Não. Ah, já sei, a doutrina da Batista. Não. Já sei, pastor, a doutrina do Ministério Apostólico e Redenção. Não. Eu não tenho doutrina. Eu não tenho um livro. Eu não tenho vontade. Eu não acho nada. O que eu tenho é uma palavra que Deus nos entregou ao longo de 25 anos de estudo, de investigação, de sofrimento, de erros e acertos. E hoje nós temos um pensamento formado, sedimentado em nossos corações, que nós entendemos como uma revelação daquilo que Deus tem neste livro. Então, ninguém deve querer defender o seu quadrado. Nós devemos ser aqueles que são os defensores do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? E devemos buscar conhecer a respeito da doutrina. Então, primeiro, se alguém quiser fazer a sua vontade. Então mais uma vez a palavra vontade aparece no texto. Lembra que todas as coisas foram criadas por causa da vontade? Sim. E aqui ele diz, se alguém quiser fazer a sua vontade, deverá conhecer a respeito da doutrina. E nós estamos aqui nesse estudo para falar a respeito da doutrina. Por isso que o supremo propósito de Deus, ou o eterno propósito de Deus, é a respeito da doutrina. Amém, queridos? Amém. Eu quero introduzir um texto, e com esse texto eu vou encerrar a fala de hoje. Hoje vai ficar como uma introdução. Na semana que vem vamos entrar nesse texto efetivamente, tá bom? O texto está em Isaías capítulo 46, versículo 9. Versículo 9 e versículo 10, tá bom? Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Para um pouquinho aí. Olha só. Esse texto aqui, Deus, ele reclama para si, tá? A atenção de que todos entendam que ele é Deus. Ponto final. Não há como negociar isso. Não há como discutir. Deus é Deus ou ele não é Deus? Será que tem outro Deus que a gente não conhece, que está por aí? A gente tem que conhecer esse outro Deus para ver se está batendo as ideias. Não. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Ponto final. Isso aqui é uma palavra de decreto. Ele não está lançando, ele não está perguntando nada. Tá? Ele não está perguntando para ver se alguém tem um questionamento para fazer em relação a ele como Deus ou um outro possível Deus existente no mundo. Não, no universo. Ele diz, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Ponto final. Que desde o princípio, ou seja, eu como Deus único e verdadeiro, desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer. Olha só esse texto, como esse texto é um texto que nos chama a atenção. Esse texto, eu já li esse texto, assim, sem exagero, pelo menos umas 300 vezes. Talvez mais, sem exagero. Porque esse texto é um texto que vem fundamentando todo um pensamento de uma vontade. Porque se eu tenho uma vontade, se Deus tem uma vontade, e eu desejo agradar a Deus, desejo servir a Deus, e nós desejamos servir a Deus, devemos conhecer a respeito da vontade, ele está dizendo que desde o princípio ele está anunciando. Princípio de quê? Desde o princípio das Escrituras. Qual o primeiro versículo da Bíblia? No princípio Deus criou todas as coisas, os céus e a terra.
Mas agora há pouco foi dito que as coisas foram criadas no princípio por causa da vontade. Então a criação de Deus já é o quê? Já é um prenúncio, ele já está anunciando. A criação anuncia um Deus que é único e verdadeiro, que não se coloca em pareio com ninguém, que é exclusivo, que é altíssimo, que é Senhor, que é santo, incomparável, e que esse Deus tem uma vontade. Olha só, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E que digo, quem é que diz? Deus, o meu conselho permanecerá de pé. Essa palavra conselho é um aviso prévio quanto ao que há de ser feito. Ou seja, esse conselho, por exemplo, vamos lá, conselho de classe, quem já foi no conselho de classe do filho e da filha, do colégio, das crianças? Ali o conselho de classe, eles estão ali, discutindo e debatendo o próximo ano, as coisas as metas, e aonde eles querem chegar, né, o que deve ser feito. Então o conselho de classe é uma reunião entre diretores, professores e pais e mestres. Digo, pais e mestres, pais e professores, juntamente com toda a cúpula da educação, para estabelecer metas para aquilo que deve ser feito. Então esse conselho tem esse sentido e um pouco mais desse sentido. Essa palavra conselho em outras tradições quer dizer o meu plano, ou o meu decreto, ou o meu desígnio. Então nós poderíamos ler assim, ó. Eu digo, quem diz? Deus. O meu desígnio permanecerá de pé. Ou o meu plano permanecerá de pé. Ou a minha vontade permanecerá de pé. Porque está tudo dentro de um pensamento só. Aí ele mais uma vez repete ali embaixo, ó, farei toda a minha vontade. Então veja como que a Escritura ela vai nos levando a entender um Deus verdadeiro e único, Senhor, Criador, que tem uma vontade e agora começa a agir. Agir. De maneira proativa, começando criando o universo, né? Começa a criar o universo, não somente o universo, os seres espirituais, depois ele cria a terra. E não somente cria a terra, mas cria o homem. E não somente o homem, depois chegaremos lá, ele se faz homem. Ele vem para a cena, ele vem para o palco. A terra é um palco. Se eu perguntar para você o que é a terra diante do universo, você vai responder o quê? Irmãos, nós não conhecemos nem a nossa galáxia. Existem trilhões de galáxias e nós não conhecemos nem a nossa. Não conhece nem o mar. E o que é a terra? O Daniel disse que o homem não conhece nem o mar. O nosso mar, o nosso oceano a gente conhece. Tem coisas profundas e animais que não estão catalogados. Acho que a gente só conhece 5%, é 1%. Vocês estão entendendo isso aqui? Uhum. O que é a terra diante desse vasto, infinito, insondável universo? É uma poeirinha. É uma poeira no vento, é um cisco da poeira. É um grão de areia de todos os mares, todos os oceanos. É um sopro numa tempestade, é um pingo de chuva em uma tempestade. Não é nada. Mas Deus criou os céus e a terra. Aí ele dá um status especial para a criação da terra. Sabe por quê? Porque ele resolveu que, para desenrolar, para realizar a sua vontade, ele escolheu dentro desse vasto universo a Terra. A Terra é como um palco que protagoniza, ou está protagonizando todo o supremo propósito de Deus, para que essa Terra fosse um palco que, do início até o fim, quando eu falo fim, é quando o supremo propósito tiver sido realizado. Vamos chegar lá, tá? No final do supremo propósito. Então ele tivesse toda a sua vontade realizada. Por isso ele diz, voltando para o texto lá, parte B, versículo 10, que digo, o meu decreto, o meu conselho, o meu desígnio permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então esse texto é um texto que afirma muito mais do que a onisciência. Quando ele diz, desde o princípio eu anuncio o que vai de acontecer, o que há de acontecer. Aí alguém, um pensamento rápido e um pouco precipitado, fala assim, mas é lógico que ele anuncia desde o princípio, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, por isso ele anuncia o que vai acontecer, porque ele já sabe o que vai acontecer. Mas o texto é muito mais do que isso, porque o texto fala de um decreto e de uma vontade. Então tudo isso que ele anuncia desde o princípio, ele anuncia não porque ele sabe,
Muito mais porque ele sabe, porque ele decreta o que vai acontecer. Ele dirige a história para que aconteça conforme a sua direção e conforme a sua vontade. Então não pense que o mundo está lançado à sua própria sorte. Não pense que a queda de Satanás, a queda dos anjos caídos, de um terço dos anjos dos céus, que a queda dos seres aqui da terra, do homem, não pense que foi um acaso, que Deus foi pego de surpresa. Deus, ele não é pego de surpresa. Deus não é surpreendido por nada. Tudo está na sua direção, tudo está no seu desígnio, tudo está dentro da sua vontade. Tudo está sendo dirigido por ele. Nós estudamos agora, o último estudo nosso foi a escatologia, né? Escatologia revelada. Então, nós passamos ali 3 meses, 4 meses aproximadamente, estudando só o tempo do fim. E os irmãos que acompanharam todo o estudo perceberam que Deus dirige a história para que aconteça aquele fim que ele decretou. Pastor, e como é que está o mundo? Olha só, guerras, rumores de guerra. Deus está no controle. Pastor, vamos orar para que Deus acabe com as guerras. Não, ele está no controle, é para acontecer assim. E vai piorar. E esse caos, e o Rio Grande do Sul, e a pandemia, e outras desgraças que vai acometer a humanidade, Deus está dirigindo para que quando chegar no final de tudo, falar assim, ó, ele é Deus, ele tem uma vontade, ele decretou a sua vontade, ele dirigiu a história para que tudo acontecesse conforme os desígnios do seu coração. Por isso que ele é Deus. Por isso que ele diz, o meu desígnio vai permanecer de pé, farei toda a minha vontade. Amém, queridos? Esses textos, que são textos fundamentais, assim, basilares para o nosso estudo, são textos que nós devemos entender numa ótica mais ampla daquilo que nós enxergamos toda a nossa vida, cristã. Todos os nossos estudos, nosso aprendizado, que foram coisas boas na nossa vida, todos aprenderam e receberam estudos e direcionamentos dos vossos pastores, tudo foram coisas boas e proveitosas. Amém, queridos? No entanto, sem desprezar nenhum tipo de ensino e de trabalho dos pastores, dos irmãos que pregam, que ensinam, sem nenhum desprezo a isso, nós precisamos tocar no cerne da palavra. E quando você toca no cerne, as coisas de menor importância vão ficando de lado. E nós vamos parando e vamos amadurecendo, e dentro desse amadurecimento progressivo, nós vamos deixando de lado as coisas de meninos, como diz Paulo ali em Efésios capítulo 4, que muitos cristãos, por não terem o conhecimento da verdade, são como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao derredor por todo o vento de doutrina. Então o apóstolo Paulo está exortando a que não sejamos meninos, mas sejamos pessoas maduras, aperfeiçoadas, conscientes. O próprio apóstolo Paulo, ele nos ensina, nos exorta lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós devemos prestar a Deus um culto racional. Ora, o que é um culto racional? É um culto, olha só, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente renovada transforma o indivíduo. E essa mente renovada fala de uma consciência, de uma percepção, de uma visão de mundo, de um senso crítico das coisas. Pastor, e cristão, e o que a fé cristã tem a ver com o senso crítico das coisas? Tem tudo a ver. Jesus declarou para os judeus e para o povo de Israel que o povo dele errava por falta de conhecimento. Meu povo erra por falta de conhecimento. Então o conhecimento te coloca dentro de um patamar de condição de acertar. Quem conhece pode até errar, mas erra conscientemente. Erra de maneira deliberada. Porque aquele que conhece a Escritura, que agora é uma pessoa de mente renovada no trato com a doutrina de Deus e palavra de Deus, ele tem agora o privilégio de escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre a luz e as trevas. Diferentemente do menino que está agitado, levado por todo o vento de doutrina. Pensa no menino agitado. Quem é pai que sabe das crianças? Criança, tadinho das crianças, né? Aqui está uma que não é mais criança, que agora é adulto, né? Daniel, meu filho. Ele já foi uma criança agitada de um lado para o outro. Se deixasse, ele metia o dedo da tomada. E você fala, filho, não pode. Ele chorava porque queria botar um prego dentro da tomada. É porque não tinha maturidade. E ele, quando ele tiver o filhinho dele, a filhinha dele, ele vai passar por isso. Vocês sabem o que eu estou falando.
A criança quer brincar com faca, com garfo. A criança quer entrar dentro de um cercado de um cachorro, porque para ele está tudo natural. Porque ele não tem a percepção, a maturidade de perceber o perigo, o grau de periculosidade das coisas. Ele não tem aquela maturidade. E os cristãos que não são dotados, né, dotados de conhecimento, eles são como meninos agitados. Aquele menino que não obedece ninguém, menino agitado, menino pula, menino atrapalha, vem aqui, derruba o celular que está gravando. Ele passa na frente, ele grita. Ele é inconsequente, ele não tem noção das coisas. E a Bíblia nos ensina a não sermos meninos, mas sermos transformados por uma mente renovada. Para quê? Para que eu tenho que ter uma mente renovada? Para que eu possa experimentar, para que você possa experimentar, para que nós experimentemos qual seja o quê? A boa, agradável, perfeita Vontade de Deus. A vontade tem que ser experimentada. Por isso que a partir da semana que vem, vamos falar o que é, vamos começar, né? Não vamos falar semana que vem. Vamos começar a ministrar para os irmãos sobre essa tal de vontade de Deus, sobre esse desígnio de Deus, sobre esse decreto de Deus, sobre esse plano eterno de Deus, que não nasce no tempo, mas nasce no coração de Deus antes de qualquer coisa. Amém, queridos? Fica aqui essa palavra como uma introdução do nosso estudo, e agora está aberto para nós fazer alguma pergunta dentro do que eu falar.